Opa! Chegando uma galera aqui. Boa tarde, pessoal que está chegando aí. Sejam bem-vindos. Caramba, hoje estamos com o público cheio aqui, hein? Maravilha, maravilha. Lotamos o estádio hoje. Pode ir aceitando o pessoal aí, Lia, por favor, que tem bastante gente chegando. Fala, gente que está chegando. Boa tarde, boa tarde. Tem bastante gente chegando ainda. A gente vai aguardar uns minutinhos aqui para começar, né? Até para dar tempo de todo mundo chegar. Sabe que esse povo de RH trabalhador, né? Às vezes não consegue chegar ali, a gente dá esses 5 minutinhos para ver se dá tempo aí todo mundo chegar. Mas muito boa tarde, gente. Obrigado aí todo mundo que está chegando. A gente começa rapidinho, tá? 2h05 a gente está começando aí. Galera da Icatu em peso aqui também, hein? Zé. Salve, Zé. Saudade G. Legal, legal. Bastante gente hoje. Maravilha. Lia, já colocou para gravar aí? Sim. Beleza. Pessoal que chegou agora, a gente só está aguardando uns minutinhos aí para dar umas 2h05 para a gente começar. Obrigado pela presença aí, já começa já, tá? Maravilha. Não para de chegar gente, hein? Sucesso total, maravilha, coisa linda. Pessoal que tá chegando agora, só mais um minutinho a gente já começa, né? Dá um tempinho aí pro pessoal chegar. Obrigado aí todo mundo que tá chegando. Meus palestrantes queridos aí já pegaram a água de vocês aí, porque hoje vocês vão falar, viu? Tem assunto pra gente falar, cara. Pega as coisas aí, porque Ricardo chegou por aqui também. Bem-vindo, Ricardo. Só mais um minutinho a gente já começa aqui. Chegou mais uma galera aqui da Icatu. Bem-vindo, gente. Boa tarde. A gente já começa já. Estamos só dando 5 minutinhos aqui para dar tempo de todo mundo chegar, esse povo trabalhador de RH, né? Bom, 2h05, em respeito, né, a todos aqui. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai pegar no meio aí. A gente vai começar aqui. Gente, obrigado pela presença de todos. Boa tarde, Miriam. Muito importante vocês estarem aqui. Eu fiz questão de muita gente que demorou às vezes para se cadastrar. Fui chato, liguei, mandei mensagem, porque é muito importante. É um trabalho que a gente se dedica bastante, né? A gente vai falar hoje aqui da release do Success Factors, né? Do segundo semestre. E nossa equipe aqui se dedica muito, né? Principalmente para vocês que são nossos clientes de base aqui, para tentar deixar o mais entendível possível, né? Para que vocês não precisam ler aquela documentação extensa da SAP. Então aqui a gente consegue mostrar muita coisa em tela. Então, a ideia aqui hoje, né, é fazer essa apresentação já mastigada para vocês, né, se eu posso dizer assim. Tá comigo aqui Thiago Reis, né, nosso gerente do Conecta RH, vai falar hoje aqui dos módulos de Talent, né? Dá um tchauzinho aí, Thiagão. A gente está aqui com o Vitão vai falar um pouquinho também do EC, né? A gente vai fazer, inclusive, nessa ordem, né? O Thiago primeiro dos módulos de Talent, o Vitor na sequência, e por fim a Lorena. Lorena é nossa especialista também aí de ECP, da parte de folha de pagamento, né? Vai falar um pouquinho, a sigla é difícil, né? Mas fala um pouquinho do PCC aí, que é o Payroll Control Center, né? Ajuda muito o pessoal de folha aí também, ela vai falar um pouquinho disso. Então, gente, sintam-se à vontade. A gente está aqui com a. Se vocês olharem no Teams ali,
tem uma aba de perguntas e respostas. Então, de repente, alguma curiosidade, alguma coisa, se vocês puderem mandar ali, né, alguma pergunta, alguma resposta, se não conseguir por ali, manda no chat, a gente se resolve aqui, tá? Não sei se a gente vai conseguir responder todas ao final da sessão, mas vamos tentar, tá? A gente vai fazer o nosso melhor aqui também, porque tem muito assunto para falar, e apesar de ser 1h30, parece muito, né? Mas é muito assunto. Então, a gente vai fazer aqui, espero que dê tempo para todo mundo aí. Beleza? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, que seja uma boa sessão para vocês. Sei que é difícil no meio do nosso dia, né? Parar para ver as novidades, as coisas, mas é bem importante, né? Já que a gente está aqui, a gente trabalhou bastante para isso também, então que a gente consiga curtir bastante essa sessão. Obrigado a todos. Thiago, fica à vontade. Agora é com vocês aí. Valeu. Ô, Eric, obrigado aí pela passagem, pela introdução. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Acho que algumas pessoas que eu já conheço, outras são de outros projetos, que a gente já teve a oportunidade de participar ali junto com a NTRH. Mas para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Thiago Reis, sou gerente de operações aqui no time, na linha de negócio, né? Conecta RH, que é um braço ali na HST, onde a gente faz toda a implementação de produtos SUCS e também ali implementações padrões, né? Como a gente já vem acostumado ali com a metodologia Activate. Eu vou começar aqui compartilhando a tela, tá? E aí, quando vocês estiverem vendo a minha tela, aí o Eric me ajuda só a confirmar. Vamos lá, Thiagão. Eu tô vendo. PDF, né? Bacana. Então, isso aí. Bom, então o assunto de hoje é a release da própria SCP, né, onde a gente tem alguns cenários durante o ano, né, então essa release que a gente vai discutir agora, nesse momento, é sobre a release da H2 2025, tá? Mas falando um pouquinho ali desse material que eu vou apresentar para vocês, né, ele tem ali o intuito, principalmente, de apresentar as melhorias incluídas pela SAP, no segundo semestre de 2025. Tá? Toda essa fonte, todos esses dados que a gente tem aqui, ele é baseado nas documentações que a SAP nos disponibiliza. Tá? Inclusive, quando você receber esse material, tem um link aqui direto, onde vai lá para o material da SAP também. Falando um pouco aqui do que esse material é composto, tá? A gente tem o primeiro ponto ali, entendendo as releases, né? Agenda de lançamento para o ano 2025, tá? Como que eu acesso ali o community também, que é um ponto bem importante para vocês, clientes, né? Ter uma visão ali das informações que a própria SAP disponibiliza, e blogs e outros assuntos afins, né? E aí a gente vai falar um pouco da metodologia da HST ali voltada para as releases. E por último, a gente entra no detalhe de cada módulo de release, tá? Então, falando um pouco ali do entendimento da release, né? Como que ela funciona, né? Normalmente a SAP ela disponibiliza duas releases, visando ali principalmente o aprimoramento da constante da ferramenta. E aí essa liberação ela ocorre primeiro no primeiro semestre e no segundo semestre de 2000, do ano vigente, né? No caso, 2025. Algumas melhorias que que a SAP disponibiliza, elas são ativadas ali ou através sem ter a necessidade, né, de um administrador, que são as melhorias que a gente conhece como universal. Aqui a gente trata mais um nome mais fácil, não um nome que a gente denomina como obrigatórias, tá? E aí a gente vai ver com mais detalhes ali ao longo dessa apresentação, se por acaso nesse segundo semestre a gente tem alguma obrigatória, tá? Já antecipo para vocês que como o segundo semestre é final de ano, geralmente a SAP disponibiliza mais uma visão opcional, uma visão ali recomendada, tá? Obrigatório são só alguns casos específicos ou depreciação, né, de alguns itens que vão sair, a gente informa aqui as datas, mas geralmente nesse final de ano a gente tem mais itens opcionais do que obrigatórios. Dando sequência, a gente vai falar um pouco da agenda, né, de lançamento. Então, o primeiro semestre a gente teve ali em abril e maio, e agora no segundo semestre a gente já teve a atualização no ambiente de homologação, né, que geralmente você identifica isso pelo HCM 19, se for São Paulo, né, 19 Preview. Então, você tem um ambiente de qualidade que hoje ele já está atualizado com os itens universais, opcionais, aqueles que são ativados ali automaticamente.
Em produção vai entrar dia 14 a 16 de novembro, né? Inclusive, isso foi uma pergunta que eu recebi em relação ao período, né? Tenho 14 a 16, então, do dia 14 ao dia 16, a SAP vai trabalhar em cima dessa atualização, né? Como é para o ambiente produtivo, eles têm o costume, né? E de outras releases também, que ocorrer isso no final de semana. Então, é o dia 14, uma sexta-feira, e vai até o dia 16, atualização. E aí, na segunda-feira, né, dia 17, quando vocês entrarem no ambiente produtivo, aqueles itens são obrigatórios, ele já vai aparecer ali para vocês. Olhando mais um pouco, né, avançando aqui na documentação, a gente tem um ponto do acesso do Community. Community é o site da SAP onde vocês possuem acesso há uma versão pública, né? Mas você, com o seu acesso S-User, você consegue ter mais informações e acesso a documentações e itens ali relacionados a toda a suíte da SAP, tá? Então, em qualquer momento vocês tiverem uma oportunidade, acessem o site do Community para poder verificar essas informações. A metodologia aqui da release, né, que a gente trabalha no HST, a gente tem a SAP disponibiliza o material uma semana, o oficial, né? Uma semana antes do lançamento da release. Então, ele saiu no dia 13, uma semana antes, eu acho que foi dia 7 ou dia 6. A gente pega todo esse material, senta com o time, né? Todo o time técnico ali, principalmente da área do Conecta RH, avalia todo esse material, lê, entende, traduz, e aí ele cria uma documentação, que é essa documentação que eu estou apresentando para vocês. A gente tem apresentações ali aos clientes, e depois a gente tem pacotes, né, que podem ser utilizados ali conforme a negociação ali, principalmente com o Eric aqui em relação a esses pacotes de melhorias, tá? Onde a gente da HST consegue fazer um apoio, né, principalmente naqueles itens que são essenciais. Às vezes tem um processo que você precisa avaliar com a entrada essa melhoria, né? Ou itens que às vezes você possui um processo que com essa entrada vai melhorar e você precisa entender mais no detalhe como isso vai funcionar. Então a gente tem esses pacotes que a gente consegue trazer. Mas essa apresentação de hoje a gente está nesse formato, né, onde a gente apresenta para vocês e depois, se for necessário algum apoio, né, a aplicação dessas atualizações, a gente consegue apoiar aqui com vocês através dos pacotes. Bom, aí vamos para o assunto principal da reunião, né, o ponto das releases, né? Aqui a gente vai começar pelo módulo de recrutamento, seguir o processo ali de vida do colaborador, né, dentro da empresa. Então, eu começo pelo recrutamento, depois eu vou para o onboarding, tem o LMS, e assim, toda a parte de talent. E aí, na sequência, o Vitor vai dar a introdução e seguir conhecer, assim, por diante, a Lorena, tá legal? Então, falar um pouco de Recruit, né? No Recruit a gente tem alguns itens, né, voltado ali. O primeiro item que está aqui, tá? E aí eu tenho ali uma configuração no site de carreira, né? Então, se a gente tem ali alguns sites de carreira, agora a gente pode definir muito mais do que a simples configuração. A gente pode colocar as informações sobre o site, fazer edição ali da URL do site, configurações de e-mail do site também, cartões e resultados, né, que a gente tem ali, e pesquisa de filtros que a gente consegue configurar os filtros para pesquisa ali, que são disponíveis em cada site, tá? Então, houve uma melhoria, né, em relação às configurações do site de carreira, tá? E aí, vocês vão perceber, né, que ao longo do material, a gente tem ali, alguns vai ter algumas informações, né? Então, a gente tem dentro do site de carreira essas configurações voltadas ali para a parte do URL. Então, dentro de cada um desses itens, que vão estar aqui, principalmente aqui em cima, né? Ele se trata de um item, e aqui eu tenho toda a informação que a gente trabalhou em cima, né? Leu, entendeu e trouxe aqui para vocês, tá? Então, o primeiro item que a SAP vai trazer ali, que eu li, que eu achei interessante, né? Lógico que tem mais itens ao longo desse documento, a gente não vai conseguir passar por todos, né? Mas depois dessa reunião, esse material vai ficar disponível para vocês lerem também, tá bom? Dando sequência aqui, né, a gente tem a parte de filtros, onde dentro da parte de recrutamento,
Os recrutadores agora podem usar mais os filtros de avaliação de recomendação de pontuação, e a avaliação vai ser exibida dos candidatos com base ali nas recomendações de avaliações, aprimoramento, finalmente voltado para o processo de tomada de decisão no pipeline de contratação, tá? Então, hoje, a gente tem alguns filtros, né? E aí, agora, eu tenho outras opções de filtros ali dentro, tá? Então, aqui a gente tem uma visão, né? Como era antes, né? Como é que ele vai se parecer, né? Como que ele vai ter como que ele é hoje, né? Com a aplicação desses filtros, tá? E aí, dando sequência, um próximo item que a gente tem é a parte de integração com o LinkedIn. Então, houve ali uma melhoria também na parte de integração com o LinkedIn, onde a gente permite ali, com essa integração, né, permite compartilhamento e sincronização de dados entre ambas plataformas, né, incluindo os principais dados de recrutamento, como candidato, candidatura e requisições de vagas. Então, houve uma melhoria, né, nessa integração, e aí com essa item, ele se torna um item até recomendado, tá? Acho que vocês perceberam ao longo foi passando os slides aqui, a gente tem seu item opcional ou recomendado. Então, ele inclui ali configurações gerais, configuráveis, mapeamento de campo. Então, é um pouco mais técnico, mas para a área de negócio, às vezes, é um bom sinal em relação ao que é tanto esperado ali com a integração com o LinkedIn, tá? Dando sequência, a gente tem todos os detalhes, né? Então, a documentação depois vocês vão receber para ler com mais calma, tá? Dando sequência aqui, dos tópicos que eu levantei, tá? Até pelo tempo que a gente tem, esses são os mais relevantes, mas ao longo do material vocês vão ver que tem itens ali relacionados, né, que são relevantes depois de uma leitura com mais calma, tá? Passando para o item de onboarding, né? A gente vai falar ali na parte de integração, principalmente, né? O primeiro momento que o colaborador está entrando na empresa, ele recebe aquelas documentações, né? A gente tem ali um item que é bem interessante quando a gente utiliza a parte de IA, né? Agora, a SAP Document IA, a edição incorporada ali, ela automatiza, né, o processo de extração de informações do documento de identidade, RG, CPF, que for necessário, você consegue subir esse documento, né, dentro ali do próprio onboard, e aí com o IA ele vai fazer toda a leitura e preencher os campos, né? A sequência aqui tem até uma imagem, né, como é demonstrado dentro da ferramenta, né? Então, você consegue ali adicionar, e aí o botãozinho aqui que a gente já conhece, né, com alguns símbolos da IA, você clica no OK, ele vai fazer a leitura e vai fazer o preenchimento desses campos aqui, tá? E vai trazer até a data que foi, a data, a validade, a data início e fim, principalmente, e quando ele foi carregado ali um ID de gravação, tá? Então, esse é um ponto bem interessante, que a SAP já está voltando, né, com IA. A gente participa de algumas sessões de IA, a gente vê bastante itens de, de desenvolvimento em relação à leitura de documentos, né? Então, a SAP já trouxe esse gostinho agora nessa edição agora do 2H 2025. Dando sequência aqui, a gente vai falar também um pouco ali do item, né, de automatizar a conclusão de tarefas de novos contratados pelo gerente. Esse é um ponto que a gente leva até algumas apresentações, né, que é o ponto bem interessante, porque vamos pensar assim, né, tem todo esse recurso que ele permite que o administrador ali, ele coloque, ative, né, o autocomplete das ações do gerente de contratação, e escrever também ali a questão da mensagem de boas-vindas, né? Então, olhando ali para o administrador, né, essa nova funcionalidade de preenchimento, ele vai permitir automatizar a conclusão de tarefas do gerente de atividades específicas, né, de novas contratações, tá? Então, um ponto bem interessante que a gente tem ali em relação à automatização da conclusão de tarefas. Dando sequência, a gente tem também uma parte de automatização de iniciação do onboard a partir do recrutamento, né? Como administrador, agora você pode ali, quando eu falo administrador, eu falo
questão da pessoa que está fazendo ali toda a administração e também o selecionador, né? Agora você pode iniciar automaticamente o processo de onboarding de candidatos que estão ali, principalmente pronto para ser contratado pelo Sux, através do Recruit, né? Antes você tinha lá iniciar a admissão, tem todo um passo a fazer manualmente item a item, né? Mas agora, através dessa configuração, você consegue marcar, né, o início automaticamente. E aí aqui a gente tem uma visão como está agora, né, a possibilidade de configuração e como que era antes. Eu só tinha a partir do momento do item, né, quando você movia a pessoa para a próxima etapa, né, de contratação. Então, eu tinha que fazer a movimentação, a partir do momento que eu termino o recrutamento ali, eu já consigo fazer isso, tá? Na sequência, né, a gente tem ali os itens de notificações automatizadas por e-mail para a tarefa de verificação de recontratação, né? Esse ponto é um ponto que, e aí um ponto interessante, porque esse é um aprimoramento que é implementado com base na ideia de um cliente. Por isso que eu falo que agora nas algumas reuniões que eu participo, né, o cliente ele é fundamental ali na parte de melhorias, porque com base em ideias que surgem lá na comunidade do cliente, né, no community, a SAP olha para aquilo, né, e trabalha uma melhoria para uma melhoria futura, né, para entrar nas próximas releases. Então, por isso que é importante a participação de todos aqui como cliente, né, nessas sugestões de melhorias na ferramenta, tá? Se alguém tiver depois uma dúvida de como que acessa, como que chega, em um momento oportuno a gente faz uma sessão específica para falar só sobre isso, tá? Mas essa notificação ali, como administrador, a gente pode adicionar ali as notificações automatizadas por e-mail, né, para lembrar os usuários responsáveis de concluir as tarefas de verificação. Então, não precisa entrar mais lá e disparar, eu consigo configurar uma notificação automática. E isso vai me levar uma informação para o colaborador. Bom, aí aqui em onboarding a gente tem um novo cartão de seleção de perfil de empregado na página inicial. Então, tenho ali, aqui eu tenho, por exemplo, consigo ver, né, o colaborador que está acessando a ferramenta, ele vai ter ali um cartão disponível para os itens de pré-onboarding. Então, tem alguns itens ali que são voltados principalmente para a experiência do usuário, tá? Então, esse item é um novo cartão de seleção que aparece agora na página inicial. E aí, dando sequência, a gente terminou aqui a parte de onboarding, agora eu vou mostrar a parte de LMS, tá? Que é a parte do e-learning, né? A parte lá onde eu faço a gestão de cursos e outros itens, tá? Agora eu consigo, um item importante que também, avaliando, né? A gente consegue agora excluir em massa os arquivos do iCount, não utilizados na administração do LMS. A gente pode identificar e excluir em massa, né? Antes tinha um trabalho um pouco maior, né, em relação à exclusão de itens, de cursos, de itens ali. Agora a gente consegue fazer isso em massa, né? Dos itens ali que não são mais utilizados, são irrelevantes na ferramenta, né? Porque você acaba consumindo dados, espaço, né, armazenamento do seu iContent. Então, com isso, a gente consegue, com essa exclusão em massa, a gente consegue gerenciar, né, e excluir todos esses cursos ou conteúdos que estão lá, que não são mais utilizados, tá? É, a exclusão, né, desses arquivos, ele remove ali os arquivos juntamente com qualquer objeto, né, quaisquer objetos de conteúdo e pacote de conteúdo também vinculado a ele. E desativa ali os cursos. Ele não vai excluir o curso, né, ele vai só desativar o curso associado. Né? Além disso, ali, a gente tem outros pontos ali de itens, né, de progresso ali de cursos em andamento, tá? Então, é importante, quando for excluir, avaliar se aquele curso realmente, aquele conteúdo não vai ser utilizado mais na ferramenta. Outro ponto a seguir, né, que a gente tem aqui, tem o passo a passo, tá, de pré-requisitos e o que mudou, né, como que está agora o gerenciamento. Mas o próximo item que a gente tem ali é a retirada de aula, né, diretamente na visualização da equipe. Então, hoje o gestor, ele consegue retirar, né, ali itens que estão registrados para o seu colaborador, se for necessário.
E aí, anteriormente, a única maneira de um gerente retirar de um subliminar de uma classe, né, era usando ali a ferramenta de retirada em massa. Não era possível somente em massa. Então, agora a SAP disponibilizou, através da minha equipe, visão da minha equipe, eu consigo ter a retirada, né, daquele colaborador dentro da classe ou da aula. Dando sequência aqui, a gente tem também a configuração para ocultar filtros de pesquisas aprimorado, né? A gente tem ali, foi adicionado uma configuração para controlar essas visibilidades de opções de filtros, tá? Aonde, um pouco mais técnico, né? Mas alguns clientes, eu lembro de alguns casos, alguns clientes pedindo, né? Que isso, alguns itens fossem ocultados, agora a gente consegue, através dessa release, dessa atualização, fazer esse cenário, tá? Bom, aí um ponto muito importante, né? Tá até em vermelho aqui como obrigatório. A gente sabe que a nova página inicial do Erlang agora ela está disponível universalmente para todos, né? Com essa atualização, todos os clientes que ainda utilizam a experiência legada, né, serão aí automaticamente atualizados para a nova experiência. Então, um ponto bem importante, relevante, né? A página inicial do Erlang, ele já vem há algum tempo, né, sendo ali colocado como recomendado, e aí agora nessa release ele vai se tornar obrigatório, tá? Então, em relação a isso, a gente tem que só ficar atento à disponibilidade ali, né, para a área de negócio já avaliar e verificar quais são os itens importantes em relação à comunicação. Dando sequência, a gente tem a limpeza automática de arquivos de entrada, né, de conectores arquivados, então um pouco mais técnico também, mas um item relevante, né, os arquivos de entrada ali arquivados durante uma execução do conector, eles são retidos por até 30 dias, né, e após esses períodos ali, eles são eliminados automaticamente, tá? São itens de entrada ali relacionados ali a outros itens de conectores, quando a gente fala em relação ali aos itens que estão sendo imputados dentro da ferramenta, tá? Alterei a data de entrega de tarefas na visualização de equipe, esse que a gente acabou de passar, né? E aí aqui a gente tem ali o último item, né, que é a guia de empregados visíveis ao usar a função de padrão da ferramenta. A guia de empregados agora ela pode ficar visível na página de usuários, né, se você estiver usando uma função padrão do sistema que contém a nova experiência, a nova permissão, então aparece ali o item de exibir o usuário na página ali da integração, com o IPS. E aí, dando sequência, a gente vai entrar agora no item de Performance Goals, tá, na PMGM, onde a gente tem ali alguns itens que são bem relevantes, né? A gente tem, para aquele público que utiliza a 360, a gente tem um item que é muito interessante, mas talvez poucos clientes utilizam, é a questão do relatório detalhado da 360. Esse relatório detalhado da 360, ela traz ali algumas visões gráficas, né, e algumas tem em torno de quase 4 ou 5 visões gráficas ali em relação às notas, né, que é bem interessante. E agora a gente pode incluir um link direto na notificação que vai do colaborador. Então, ao inserir esse link, né, que vai na notificação por e-mail, ele consegue clicar nesse link e ir direto para uma notificação, direto para o relatório 360, tá? Onde ele tem uma visão ali gráfica, né, uma visão mais detalhada, mais analítica, né, do que ele tem ali em relação à avaliação, tá? Isso aí vai de acordo com a permissão de cada modelo. Dando sequência aqui, falando um pouco de IA, né, a gente tem a escrita assistida por IA disponível em mais áreas de texto sobre desempenho contínuo e principalmente nas páginas de feedback. A escrita de IA assistida, né, agora a gente tem ali, algumas pessoas já viram, mas outros talvez por imagem que vai ajudar um pouco mais. Dentro de cada quando você tem a IA habilitada, né, dentro do SUX, você consegue colocar lá informações ou um prompt aonde você um chat GPT, ele vai trazer, mas voltado, o chat GPT não ele fala um pouco chat GPT,
da impressão que seja da internet, não, mas a IA do SUX, ele trabalha com toda a informação que é contida dentro da sua instância, né? Então, tudo que ele vai trazer aqui de informação, né, ele vai se basear nas informações contidas na instância. Então, quando eu peço para criar uma meta, né, ele vai olhar para toda a instância e vai trabalhar em cima dessa meta com as informações contidas. Mesma coisa para desempenho, né? Então, quando eu crio aqui, ele vai utilizar a inteligência artificial buscando as informações e criar ali uma, uma atividade, criar um feedback e assim por diante, tá? Então, o IA ele vem ali em mais campos agora da parte de desempenho contínuo e feedback contínuo. Bom, aqui ele ainda fala um pouco ali do feedback contínuo, né? A página agora mostra todas as respostas às solicitações de feedback. Antes, o usuário não conseguia ver todas, né? Mas agora ele pode visualizar todos os comentários que fornece ali na guia de feedback. Anteriormente, como eu mencionei, né, não podia visualizar essas respostas, né, para aqueles que não estão dentro da sua população-alvo ou dentro da sua função de permissão, tá? Esse prioramento aí traz ali total as transparência, né, ao feedback dos usuários e registra, elimina a confusão quando não conseguem localizar um feedback ali dentro da ferramenta, tá? Então, tem que alguns clientes também me perguntaram em algum momento, né? E aí eu relembrei e trouxe aqui para vocês. Bom, aí um item que é muito interessante, né? A gente tem ali a parte de carregar, atualizar e baixar modelos de XML, né? Para XML vai um pouco por mais técnico, né, Eric? Mas quando a gente fala em relação a esse ponto, trazendo ali para o cenário, né? Hoje, quando a gente vai fazer uma atualização de um modelo de formulário, por exemplo, dentro do Performance, a gente, como consultor, tem um acesso que chama Provisioning, né? Onde a gente, por lá, a gente faz essa atualização. Então, para ter o acesso a esse Provisioning, tem que ter uma certificação, né? E aí isso me permite ter acesso ao provisioning. Aí com esse acesso eu vou lá e faço a atualização. Hoje, mas não, a partir dessa release, a gente consegue dentro da própria ferramenta do Sux fazer essa atualização, tá? De XML. Isso vai ajudar bastante, principalmente aqueles clientes, né, que têm autonomia, tem um TI dedicado à empresa que consegue trabalhar em cima desses ajustes necessários dentro de um XML, né, da codificação do formulário e subir dentro da ferramenta. Então, não preciso ter mais a necessidade ali do provisioning para poder fazer isso, tá? É, E aí, dando sequência, né, aqui ele está falando um pouquinho de qual a tela, né, onde tem ali os formulários, o que eu consigo subir, o update, download, as revisões, as revisões que foram feitas ou que foram carregadas dentro da ferramenta, então eu consigo ter uma visão bem bacana. Aqui tem um item também que é compartilhar atividades entre outras pessoas no desempenho contínuo. Desempenho contínuo tem uma funcionalidade, vou dar uma breve descrição, né? Onde eu consigo colocar, por exemplo, hoje eu tenho ali o meu gestor que me trabalha as minhas atividades, eu consigo pegar essas atividades e compartilhar com alguém da empresa. E aí, agora, né, com o novo item, a gente consegue compartilhar suas atividades. Isso eu já conseguia antes, né, mas eles conseguem participar, dando feedback, ajustando ali, editando o que for necessário para você conseguir evoluir nessas suas atividades. Então, bem bacana, quem já utiliza desempenho contínuo, você consegue criar o que eles chamam de canal, né, onde eu tenho ali as informações, tá? Bom, aí dando sequência aqui um pouquinho da visualização, né, como eu consigo ver, e aí quem são ali compartilhados, né? No final desse aqui, ele tem até um vídeo, depois aí vocês conseguem acessar por aqui, já tem um link já compartilhado e consegue ter uma visão de como que funciona essa funcionalidade, tá? E aí a gente termina a parte de performance. Agora a gente vai para a parte de calibração, que é ainda dentro de PMGM, mas é um assunto que vem na documentação aqui separado ativar as sessões de calibrações automaticamente, né? Antes você tinha que entrar lá e marcar a sessão de calibração
ativar ela, né? E seguir. Agora você consegue determinar uma data e nessa data ela vai ser ativada automaticamente. Então serve para aquelas sessões, né, que você, por exemplo, um cenário, né, tem uma sessão às 9 horas da manhã, aí eu tinha que chegar mais cedo, ativar essa sessão para deixar tudo pronto para às 9 horas já estar ali tudo redondo, né? Agora eu consigo colocar uma data, né? A partir do momento que virou a data, ele já ativa no sistema e eu consigo seguir o meu trabalho de calibração como RH. É, a outro ponto também aqui da calibração, né, a gente tem um histórico de alterações de classificação disponível em sessões de calibração. Eu lembro muito bem disso, que antes a gente tirava sobre, só em relatórios, então tinha uma visão ali do que foi movimentado dentro da calibração somente através de relatórios. Agora eles criaram uma página de auditoria que ajuda, né, o dia a dia ali da calibração a executar essa visualização de auditoria, tá? Então vai ficar um botãozinho aqui do lado direito, né, dentro da calibração, e vocês conseguem abrir e visualizar isso aqui dentro. Bom, dos itens de calibrações que eu trouxe é esse. Agora a gente vai partir para o item. Deixa eu só abrir aqui. O item de sucessão, né, o plano sucessório. Então, falando um pouco ali de sucessão, a gente tem a recomendação de sucessor assistida por IA, né, a gente vê ali nas apresentações, né, da SAP e também vimos também em alguns momentos oportunos essa funcionalidade onde ela aproveita o recurso de IA generativa, né, os planejadores de sucessão agora podem ver uma lista de referência de potenciais, de itens que são potenciais em relação à aptidão, a qualificações, então eu consigo ter uma visão onde ele vai me demonstrar, né, então aqui estou vendo aqui, ó, eu estou aqui numa vaga, né, vou procurar através da IA generativa, ele vai me trazer as opções, né? E aí eu consigo ter, através do I, com que base, né? Lógico que com um dado que eu tenho lá preenchido dentro da posição, dentro do cargo em si, ele vai olhar para tudo isso e vai me indicar dentro da ferramenta quem são os possíveis sucessores, tá? Isso é um item muito bacana porque isso vai ajudar demais ali ao plano, a realizar o plano sucessório, né? A gente, antigamente, quando era necessário, você ia lá, procurava, verificava as notas, verificava os comentários, verificava o desempenho, verificava tudo. Então, com essa funcionalidade do IA, você clica, ele já vai me trazer e vai demonstrar ali os sucessores, tá? Através de uma inteligência artificial. Bom, dando sequência aqui, a gente vai olhar, né, os recursos assessores ali sugeridos, né, além do que já é a ferramenta em si, houve um aprimoramento, né, dessa funcionalidade. E aí a gente tem ali a visualização, né? Antes vocês até viram, tinha um botãozinho, né? Agora passando o mouse em cima, você já consegue ter uma visão ali do item, né, que ele se baseou para poder trazer essa recomendação, tá? Bom, aí a gente vai entrar agora na parte de carreira e desenvolvimento, né? Antes era a parte de desenvolvimento, e aí a gente vai falar um pouquinho ali sobre a carreira e desenvolvimento que agora a gente tem. Vou tomar uma água aqui e a gente já continua. Necessário, né, Tiagão? Falar muito, né, É, pô? Precisa tomar uma aguinha, tá certo. exato, já estou ali quase batendo uns 30 minutos. Mas vamos lá. Tem alguns itens para a gente encerrar. E aí, um ponto bem bacana, né, quando a gente fala ali de insights, né, de carreira assistida por IA, a gente tem um item que é bem bacana em relação à IA generativa, né? Os colaboradores agora eles podem obter insights, né, sobre as ações de desenvolvimento que visualmente ajudam, né, a seguir ali em sua função atual, né, ou também você consegue ver isso na função futura, né? Anteriormente, como está falando aqui, o recurso só era disponível para funções e destinos. Agora a gente consegue ver na atual também, tá? Tiago, mas onde que eu vejo isso, né? Alguns clientes utilizam, né? Mas eu vejo alguns outros não, né? A gente tem uma ferramenta dentro da parte de desenvolvimento chama planilha de carreira. E aí, não sei se eu tenho a imagem aqui dela toda,
Mas essa planilha de carreira, ela me permite ver, visualizar, né, o meu cargo atual, o que eu tenho ali de itens necessários, competências, assim por diante. E eu consigo ver, através de um mapeamento que o RH faz, né, de toda a carreira, né, dentro da ferramenta, você consegue ver cenários futuros. Então, para eu chegar num nível de diretor, eu tenho que passar ali para o gerente, tem você consegue montar todo um plano de carreira para a pessoa ali dentro, tá? É um item que poucos clientes utilizam, mas é bem bacana em relação a isso, né? Ele vem sendo bastante aprimorado em relação à inteligência artificial, né? Esses insights eles são gerados, né? E não você não consegue salvar ele, né? Mas ele consegue é gerado ali na hora. E aí os usuários, se os usuários atualizar a página, eles retornam depois, né? Então não consigo salvar, mas ele, se eu quiser voltar e avaliar novamente, é só clicar no botãozinho, ele vai me trazer ali. E aí o que é bom nessa ferramenta, né? Ele traz ali, ele faz toda a leitura, né? Como falei lá atrás, né? A parte de IA dentro do Flux, ele faz a leitura da instância daquele cliente, né? Então, vamos supor, a HST tem uma instância que tem todo o histórico do colaborador de avaliação, de comentários, de feedback, e aí tem até ali da onde que está buscando essa referência, né? Então, tudo que eu tenho relacionado à vida do colaborador, relacionado a desempenho, ele vai me trazer essa visão, né? E vai trazer uma introdução, ele vai me trazer sugestões ali, o que que eu tenho que decidir ali para os meus skills, né? Para minhas habilidades que vão ser tomadas, o que que eu tenho ali, direção de carreira. Então, ele vai olhar para tudo isso, né? E, principalmente, vai me dar a opção direto aqui na ferramenta de criar uma meta, né, de desenvolvimento, né, em relação a esses itens que ele avaliou. Então, ao clicar aqui, ele vai me criar automaticamente, vai abrir, jogar lá para o meta de nós com todos os itens já preenchidos. Tá? É um item bem interessante que está sendo bem fundamentado, né, pela SAP quando a gente fala de inteligência artificial. E aí aqui a gente vê também, né, que tem a parte do que eu posso explorar a carreira. Então, com base no que eu tenho aqui, né, decidir o que, que me encaixa mais, em qual dos itens no plano de carreira se encaixa mais o meu perfil atualmente, tá? E aí eu posso trabalhar também metas de desenvolvimento para poder atingir esses objetivos, né, e conseguir alcançar aquela posição. Bom, aqui a gente também tem alguns itens, a IA vem se colocando, né, em quase todos os itens quando a gente fala de search, e aí a gente tem uma parte também de escrita, agora está disponível ali para alguns campos e atividades, né? Aquelas atividades que são personalizadas, né? Então, na parte de desenvolvimento, eu consigo criar atividades que são relacionadas dentro do meu PDI, né? São itens relacionados a meu desenvolvimento. Então, eu consigo criar com base em um texto, né? Um indicativo que eu colocar ali dentro, tá? E aí você tem essa opção aqui de escrever, né? De escrita assistida, onde a gente vai conseguir aqui a ferramenta vai conseguir apoiar, tá? Bom, dando sequência aqui, a gente tem a parte de criação de metas, desenvolvimento também com IA, né? Onde eu acabei de falar ali, a gente tem aquela parte assistida, e se eu for criar uma meta também de desenvolvimento, também tem a possibilidade de criar, tá? Com base nas funções ou com base nos meus interesses, tá? Então, é bem interessante essa ferramenta também disponibilizado ali através de IA. Bom, aí dando sequência aqui, a gente tem mais dois tópicos, são um pouco mais curtos, mas a gente tem ali a parte de compensação, que agora eu tenho mais os filtros avançados em planilhas, né? Antes eu tinha poucos filtros, agora eu tenho alguns itens adicionais que é bem interessante. No momento que alguém, ou planejador, ou até a própria área de remuneração está fazendo ali um filtro específico, ele precisa buscar de uma planilha que tem, vamos supor, 250 colaboradores ou 2.000 e pouco, como casos que a gente já viu, né? Que eu já presenciei. E aí você consegue colocar filtros ali avançados e consegue gerenciá-los, tá? Então, é um ponto bem interessante, consegue até me colocar como condições, é bem bacana esse ponto. Bom, aí entrando nos últimos itens, a gente consegue
isso é um item que eu já vejo em muitos clientes e eu acho que foi muito bacana, tá? Eu consigo agora encaminhar todos os formulários, eu consigo de uma forma ali através de itens, mas agora ele está muito mais fácil. Eu consigo ali através de um botão direto encaminhar todos os formulários que eu tenho ali. Vamos supor, né? Colocar um cenário, o gestor tem algumas avaliações, alguns planejamentos, né? Ou um diretor recebe para validar todos os planejamentos. E aí você consegue, o diretor consegue lá e marcar, né, marcar a coisa só e enviar para frente, tá? De uma forma mais rápida. É, atualizar o formulário, isso também é um ponto interessante, porque em alguns momentos né, a gente já tinha uma funcionalidade que te chamava atualizar o formulário de compensação. Agora eu consigo marcar um job para ele rodar e atualizar as planilhas. Tá? Quando entra uma pessoa, sai outra pessoa, eu consigo ir atualizando as planilhas ou atualizar dados, o que for necessário ali dentro da planilha, tá? Através de job. Preciso fazer isso mais manualmente, não. Bom, aí dos itens de compensação é isso. A gente entra no item de depreciação, né? São itens que são importantes para a gente ficar ali atento, né? Principalmente às datas. Então, a gente tem a descontinuação da autenticação básica para logins e interface de usuários, né? Aqui eu trago o detalhe do fim do desenvolvimento, né? O fim da manutenção e quando ele vai ser excluído, tá? Então, um ponto bem importante para aquelas pessoas que ainda utilizam login e senha, né? É importante que ele seja migrado ali para a autenticação que a gente tem ali como padrão da ferramenta. Aí dando continuidade aqui dos itens, né, a gente também tem o SSO parcial. O SSO parcial é aquele item que, por exemplo, o colaborador final ele utilizava o SSO para acessar, e aí eu tinha um consultor específico que ia acessar a ferramenta e ele usava o usuário e senha. Então eu conseguia através desse SSO parcial, fazer essa liberação. Agora não, agora todos estarão ali dentro da ferramenta através do IAS. A descontinuação aqui é mais detalhes, né? E aí a gente entra, acho que quase no último tópico, né? É a parte de descontinuação do gerenciamento de metas. Tem um item, tem a página de metas ligada, né? Ela vai chegar ao fim ali da manutenção em 17 de maio e dia 31 de dezembro, né? Virado de ano, a gente vai ter a exclusão dele ali e vai continuar no novo modelo que hoje muitos clientes já utilizam, tá? Bom, acho que da minha parte, não, aí tem mais um ainda. Tem a página inicial ali do e-learning, né? Que é onde a gente vai ter também a entrada dele, né? A entrada, o fim do desenvolvimento em 17 de novembro, o fim da manutenção em 17 de maio de 2024, né? E aí ele vai ser excluído ali mais para frente, tá? Bom, aí da minha parte é isso. Acho que vai dar tempo aí tranquilo. O Vitor tá por aí? O Vitão Aqui, tá, Thiagão, Tiagão. já vou Ah, passar. Já vou bacana. passar a palavra para ti, Vitão. Deixa eu só fazer uns Então, comentários aqui. minha parte já finalizou, Eric. Depois a gente volta nas perguntas no final, se tiver alguma coisa. Maravilha, Thiagão, maravilha. Bacana? Obrigado, cara. Imagina. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Gente, deixa eu só reforçar alguns pontos aqui, né? Assim, eu tava dando até uma olhada no site da SAP, são 394 itens dessa release, né? 394, entre adições, exclusões, enfim. Então, o que eu queria só avisar para vocês, né? Como a gente começou por esses módulos de talento, às vezes, é muita coisa, né? Então, assim, a nossa dinâmica ali realmente é um slide, é ser técnico, né? Porque é um assunto realmente que a gente precisa falar um pouco e não dá para falar de tudo, né? A gente tem que escolher nossas batalhas aqui e conseguir falar dos mais importantes no nosso julgamento, tá? Então, uma coisa também que eu queria comentar é que acho que agora chegou, né? Chegou de vez a IA, né? Acho que vocês podem ver que há um ano e meio atrás, né? Era nós de RH, nós olhávamos para a Joule e falávamos, poxa, acho que isso aqui pode melhorar ainda. E agora, com a generativa, a SAP tem forçado isso bastante. Acho que agora as coisas começam a fazer muito mais sentido do que há um ano, 2 anos atrás, né? Então, só queria passar esse ponto para vocês. Agora a gente vai começar na parte do... Agora, dois módulos que a gente interpreta como core, né? Que é a parte da central do empregado, Employee Central, e depois, na sequência, a Lorena fala da folha de pagamento. Então, aqui foram os módulos de Talent. Obrigado para o Tiagão.
Vitão, acho que é contigo agora, meu velho. Pode começar aí, obrigado. Boa, Eric. Obrigado pela passagem aí. Pessoal, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Victor Polizelli, eu sou líder e consultor do Squad de Success Factors aqui no MS da HST. E eu vou trazendo para vocês aqui os itens que a gente destacou sobre o Employee Central, né? Sobre o EC. Turma, antes de eu começar aqui, eu acho que é interessante eu fazer uma breve introdução, né? E dar um panorama geral para vocês do que a SAP está trazendo nessa release, especificamente para o EC, né? Então, se eu fosse destacar o item primário que a SAP está trazendo para a gente, é justamente a atualização do perfil de pessoas, que é uma atualização grande e relevante, né? Porque ela impacta desde os administradores da plataforma até mesmo os usuários que vão estar utilizando no dia a dia o autosserviço, né? E como vai mudar bastante a interface, né? A carinha do Success, do perfil, então é bem relevante e a SAP basicamente está insistindo muito nisso, né? Eu dei uma olhada na apresentação de highlights que a SAP fez sobre o EC e basicamente ela fala só sobre o perfil de pessoas e todas as novas funcionalidades, tá? Então, de maneira geral, esse é um destaque para o EC. E além disso, que nem o Eric acabou de comentar, a inteligência artificial, né? De fato, ela não é mais uma tendência, ela é uma realidade, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Não olhar com um viés e um olhar negativo de, tá aqui para roubar meu emprego, tá aqui para me atrapalhar, roubar minha função, não. A gente tem que olhar para as vantagens e para os benefícios que a IA está trazendo, né? Otimização de tempo, eficiência no processo, apoio na tomada de decisão, né? Então, acho que a gente tem que partir daí para a gente iniciar, tá bom? Vou apresentar aqui minha tela e a gente já vai iniciar. O Eric, tá visualizando já minha tela aí? Tá carregando. Foi, para mim foi, Vitão. Perfeito. Então bora lá, pessoal. Bom, para começar, já vou trazer aqui um item de inteligência artificial, tá? A SAP ela tá trazendo agora na release insights assistidos por IA para os dados de compensação. Ou seja, algo que é totalmente relevante, né? A gente está falando aqui do salário do colaborador e como a inteligência artificial generativa da SAP está apoiando nos insights sobre essa informação, né? E olha que bacana. Se ainda a gente estiver falando de um cliente que, além do EC, tiver implementado o módulo de PMGM, de desempenho, a SAP também vai consolidar essas informações e trazer um blend de tudo isso junto, né? E, cara, isso aí vai ser fantástico para apoiar na tomada de decisão, né? Então aqui a gente tem um exemplo de como vai aparecer os insights, né? Óbvio, a SAP ela não vai pegar só os dados de compensação puros e trazer ali. Ela vai fazer uma mescla, né? Então ela vai usar também informações do cargo, acompanhar o tempo que a pessoa está naquele cargo, enfim, e trazer tudo que for relevante sobre, né? Nesse outro exemplo, ela já está fazendo um insight um pouco mais completo, né? O quinto item justamente é sobre performance, é sobre o desempenho. Então tá mesclando todas as informações aqui, né? Ela traz até alguns pontos de discussão sobre o assunto, né? E no final ela traz as fontes de dados, né? Para a gente saber da onde ela está capturando tudo isso. Então é uma mescla aqui que nem eu comentei. Tem informações de compensação, job info, detalhes de emprego e também as informações do PMGM. Então, algo bem interessante e relevante para a gente. A SAP ela trouxe um aprimoramento nas funções de permissão para a funcionalidade de recontratação, né? Então, quando a gente vai recontratar um novo emprego, teoricamente não tinha essa limitação sobre a população-alvo, né? De quem que a gente está fazendo a recontratação, né? Então, quando a gente recontratava ali, se a gente não tivesse controlado isso, a gente poderia recontratar pessoas até que não fossem devidas, enfim. Então, a SAP ela adicionou agora essa validação, que a gente pode ativar ela, né? Ela é opcional. E caso ela esteja ativa, ela vai dar uma mensagem de erro assim: você não possui permissão para recontratar esse colaborador porque ele não está na sua população-alvo, né? Que nem o Thiago comentou em um dos itens que ele falou, isso aqui é uma sugestão de cliente do portal Influence da SAP. Então, é uma junção até de 3 ideias, né? 3 sugestões de pessoas distintas, de empresas distintas, que trouxeram, a SAP achou relevante e trouxe para dentro do SuccessFactors, né? Interessante falar que, realmente, a SAP, se for relevante, ela vai trazer isso para dentro da plataforma. Óbvio, é algo burocrático, é algo que não é tão rápido, né? Não é a gente pedir hoje e esperar que na próxima release já vai estar aqui. Eu vi a ideia mais antiga aqui, ela era de 2023. Então, algo de 2023 está sendo lançado agora no final de 2025.
porque vai tempo realmente, né? Vai tempo para SAP, são várias variáveis para a gente entender se faz sentido ou não. Então, bem bacana. E aqui todos os detalhes, tá? Que vocês podem depois ver com calma sobre a configuração. Fica tudo dentro lá do Matching User Configuration, dentro das configurações de contratação e recontratação, tá? Então, a gente ativando vai ter essa funcionalidade. A gente está com uma validação adicional que a SAP colocou agora para as informações de dependente, né? A gente sabe que quando a gente fala de dependente, a gente não está falando exclusivamente de uma entidade, né? Apesar de a gente ver na interface só um bloquinho, uma seção, mas a gente sabe que ali dentro tem diversas informações do dependente. Ele é como se fosse um mini empregado, né? Uma mini pessoa ali dentro do sistema. Então ele tem diversas entidades atribuídas, né? E a SAP agora ela colocou uma validação adicional onde ela vai validar a data inicial efetiva das informações pessoais do dependente, juntamente com as informações de relação. E se essas datas não estiverem equalizadas, a gente vai ter problema quando a gente fizer essa subida de carga, tá? Então, interessante aí para a gente saber dessa informação, até mesmo para não ter nenhuma surpresa, né? Quando a gente for subir esse tipo de carga para o empregado. A SAP fez uma alteração nas informações de compensação ali. Se eu não me engano, isso aqui já estava para as informações do cargo, né, para o Job Info, e agora a SAP trouxe para as informações de compensação, ela está listando somente eventos, né, que são equivalentes às medidas, para os quais tem motivos de evento que a pessoa tem permissão. Então, aqui no exemplo, né, ela estava falando de 4 motivos de evento, e aqui a pessoa só tem acesso a 2 motivos de evento. Então, por exemplo, transferência interna, que está vinculada ao evento de transferência, já não vai aparecer. Então, aqui, ó, para ilustrar um pouco melhor isso. Quando a pessoa listar para visualizar quais medidas ela tem disponível, só vai aparecer promoção e alteração de dados. Não vai aparecer, por exemplo, aquela lista completa. Por quê? Porque a pessoa não necessariamente vai ter motivos de evento com permissão para fazer esse lançamento, tá bom? Então isso aí justamente é até para evitar que a pessoa selecione um evento e quando ela tente visualizar os motivos, não tenha nenhuma opção disponível, né? Então a SAP está apoiando já para que a gente faça lançamentos mais assertivos. A SAP fez uma atualização nos campos primário, né? Isso aqui tem relação direta com as entidades de contato de emergência, informações de e-mail, informações de telefone, né? Porque sempre é obrigatório no sistema, quando a gente faz o cadastro de alguma dessas informações, a gente trazer se aquela informação é primária ou não, né? Anteriormente, a gente podia cair num cenário de inconsistência de dados, né? E colocar os dois como sim, né? Agora, a SAP ela fez uma alteração onde a gente, ao definir um registro primário como sim, esse campo ele vai se tornar somente de leitura. Então, ele não vai ser mais editável. Você não vai conseguir mais editar. Caso você queira substituir o registro primário por outro, o que você teria que fazer é criar um novo registro, define o primário como sim, e aí esse campo primário do registro anterior vai ser alterado para não, né? O SAP até detalha aqui como que isso é feito, tá bom? Então depois vocês podem dar uma olhada. Também é algo que vai apoiar aí na eficiência das nossas atualizações. Esse item aqui eu trouxe como relevante porque é algo que está sempre no nosso dia a dia, né? Isso aqui, então, é uma melhoria nos detalhes da execução para tarefas de sincronização do SIRH. Basicamente, a gente está falando do Sync, né? Que é um job que roda diariamente na maioria dos clientes que a gente tem, para, de fato, fazer a sincronização de dados, né? E eu sei como que, pontualmente, a gente acaba tendo algum problema de, por que sincronizou? Não era para sincronizar, enfim. A SAP acrescentou alguns detalhes no log de execução do job, e isso é interessante para apoiar em qualquer análise que a gente precise vir a ter, né? Então, agora o relatório está incluindo o ID da pessoa, ID do usuário, nome de exibição, o motivo da sincronização, né? O resultado que essa sincronização teve. Então, isso aqui é bem interessante para justamente a gente conseguir analisar qualquer situação de problema que a gente possa vir a ter, tá? Então, quando a gente estiver ali no gerenciador de tarefas agendadas, a gente vai conseguir abrir o log e fazer o download desses detalhes aqui. Eu sei que não é todo mundo que estava usando já o perfil de pessoas mais recente, mas quem estava utilizando já estava com vínculo na visão geral dos benefícios lá dentro, né?
sabia que o tipo de benefício de subsídio não estava disponível anteriormente, né? Isso aqui é meio estranho, mas realmente não estava disponível. E agora a SAP já está com ele disponível, né? Então, quando a gente está falando de subsídio, a gente está falando basicamente de IVA e de VR. Então, antes não tava com problema, não estava disponível, né? E agora ele aparece normalmente. Uma atualização legal. Aqui vamos falar de um dos temas principais, como eu trouxe, que é sobre a nova interface, né, do perfil de pessoas, tá? Então, começando aqui sobre uma nova interface no histórico do perfil de pessoas, né? A gente sabe que anteriormente, quando a gente queria acessar o histórico de alguma entidade que possui histórico, né, porque não são todas, então vamos usar de exemplo aqui que nem a imagem, né, informações pessoais. A gente clicava no ícone daquele relógio que abria um pop-up e aí eu tinha as minhas informações ali, meus detalhes. Agora já não vai ser mais assim, né? A nova interface, ela traz o histórico do empregado daquela entidade como uma página, e não mais como um pop-up, né? E vocês podem ver aqui, eu sei que tá pequeno, mas acho que dá para ter uma ideia. Primeiro um quadrado menor, depois um quadrado um pouco maior. Esse quadrado menor é como as informações são exibidas quando você acessa esse histórico, né? Então as informações elas são exibidas primeiramente de forma reduzida. O que está aqui reduzido é justamente o que foi atualizado, o que foi modificado, porque a SAP está tentando trazer um destaque para justamente para as informações que são mais relevantes, talvez para você visualizar ali, entender o que foi modificado. Obviamente, se você quiser visualizar todas as informações, tem um botão ali em cima onde você vai poder selecionar e expandir para que todas as informações sejam exibidas, né? E é interessante a gente entender o comportamento do sistema, né? Porque às vezes o usuário, algum analista de RH, alguma pessoa pode é, visualizar o histórico e falar, ué, as informações sumiram? Cadê as informações? Na verdade, elas só estão ocultas, né? Então a gente precisa entender que o comportamento do sistema realmente mudou. Então é bom a gente ir se acostumando com isso, porque essa atualização vai ser, né, permanente. Então a gente tem que ter uma noção melhor disso aqui tudo. Aqui é sobre o destaque das informações, né? A gente lembra que anteriormente, quando uma informação passada era excluída, a SAP mantinha aquela informação riscada, né? E quando era uma informação nova, ela trazia aquilo destacado em negrito, em verde, né? Agora, a SAP, ela mantém também uma linha de histórico, onde ela destaca quais informações foram atualizadas, e na parte principal, ela tem uma seção dedicada às informações que foram editadas e até mesmo se foram excluídas as informações, ela tem uma seção específica, né? Isso aqui também está pequenininho, mas seria essa parte aqui que está em vermelho, né? Então, todo esse bloquinho que está em vermelho, ele indica uma seção que foi excluída. E toda essa parte aqui de cima, ele indica uma seção que foi atualizada, né? Foi incrementada. A SAP acrescentou um filtro, né, para a gente conseguir acompanhar esse histórico. Então, anteriormente, quando a gente viu o histórico de alguma entidade do Success, a gente não tinha nenhuma opção de filtro. A gente simplesmente tinha que rolar lá e acessar até o registro que a gente estivesse procurando. Mas agora a gente tem a opção de selecionar um filtro por período, né, e escolher um intervalo específico que a gente queira. Os detalhes do log da auditoria, né? Eles ficavam ali no topo do pop-up, né? Que trazia o histórico. Então ali a gente tinha informação geralmente de quem criou ou da última pessoa que atualizou aquele registro, né? E agora a SAP mudou isso. Nessa página nova do histórico, a gente vai ter uma seção específica para esses detalhes de auditoria, né? E além da informação da última atualização, né, de quem fez essa última atualização, a gente também vai ter informação de quem fez a criação desse registro, né? Para quem sabe, a gente, quando extrair um relatório de auditoria, né, ali no ad hoc, só dessa forma que a gente conseguia capturar quem que fez a criação daquele registro, né? Quando ele já tinha sido atualizado. Agora a SAP pelo menos já deixa essa informação ali criada e detalhada para a gente nessa nova aba aqui. Então, bem interessante também. O histórico de aprovações do fluxo, quando tinha, né? Ele tinha um botão que ficava aqui embaixo também, que ele mostrava de forma resumida ali os detalhes do fluxo, né? Quem fez, quem iniciou aquele workflow, quem fez a aprovação. Agora a gente também vai ter isso na página de histórico. Ela não tem uma seção, né? Ela não tem uma aba dedicada, mas ela vai estar na aba principal, numa seção mais abaixo.
Então ali vai ter o histórico de aprovação, que vai estar agora no formato de tabela, né? Que é até um formato um pouquinho melhor e mais intuitivo, né? Para a gente estar visualizando, né? Então, a ação, a data, quem foi o participante que fez, iniciou, aprovou, e um comentário, né? Se tiver. Essa atualização é simples, né? Mas eu acho que é relevante de se falar, que é justamente uma alteração no label, no rótulo do botão, né? Então, antes era inserir novo registro, né? E tinha também o botão editar. Agora eles foram atualizados para criar ou corrigir, né? É interessante colocar isso porque, às vezes, para o usuário que esteja acostumado a fazer atualizações aqui a partir dessa interface e mudou o botão, então às vezes ele pode estranhar, né? E ter dúvidas de se é dessa forma mesmo que é feito, enfim. Então é bom a gente também estar ciente disso. O campo de data efetiva, ele sempre foi preenchido, né? De forma automática, né? Então, se a gente fosse, por exemplo, inserir um novo registro no histórico hoje, o campo ele já seria automaticamente preenchido por 6 de novembro de 2025, né? Agora não. A SAP ela vai primeiramente abrir um pop-up onde a gente vai definir a data efetiva e posteriormente a gente vai seguir com o cadastro, né? A gente sabe que a gente se preveniu até hoje desse tipo de problema com regras de negócio, né? Onde a gente tinha uma regra de negócio que a gente utilizava para validar esse tipo de lançamento, né? E validava justamente o período do mês, a data que o cara estava lançando, enfim. Agora a gente vai ter uma maneira adicional de definir a data e evitar qualquer tipo de erro. Os, a gente sabe que quando a gente tem um campo ali nas informações, em qualquer entidade do Success, na verdade, né? E é um campo associado a um objeto ou a uma lista de opções, quando a gente abre o menu, ele lista para a gente as opções, né? Em primeiro fica sempre o rótulo, o valor daquele registro, em parênteses fica geralmente o código daquele registro, né? Isso sempre apareceu por padrão no perfil de pessoas. Agora, no novo perfil de pessoas, isso não vai aparecer por padrão, porém ele pode ser exibido, né? Então, assim, quando o perfil de pessoas ele for atualizado, ele não vai aparecer. É como se essa parte com, entre parênteses, com os números fosse oculta. Mas a gente pode ir lá e pode ativar, tá? Então é importante saber que não vai aparecer de primeira, mas a gente pode atualizar e fazer com que isso seja exibido, tá bom? E aqui mais alguns detalhes da configuração. Esse item aqui sobre integração. A gente sabe que o Success geralmente sim, acaba se integrando com diversos sistemas, né? Que usam a API do Compound Employee. E a SAP ela acrescentou uma limitação de valores, né? Valores tanto nas respostas como no consumo da API. E como envolve integração, é algo relevante, né? Para a maioria dos clientes. O que eu devo falar para vocês ficarem mais tranquilos é que, por enquanto, essas modificações elas estão afetando inicialmente somente um número limitado de clientes, né? Que nem a SAP colocou aqui, né? E são clientes que foram contatados diretamente pela SAP. Então, se você está sendo afetado, você sabe disso. Se você não está sabendo disso, então você não é afetado, não precisa se preocupar no momento. Mas que nem a SAP colocou isso, colocou aqui, isso é inicialmente falando. Provavelmente, posteriormente, isso será aplicado a todos os clientes, tá? Eu não tenho uma noção sobre se a limitação que ela colocou aqui é pouca ou muito, né? Eu não sei qual que é a média de cada cliente, isso varia muito. Mas a partir do momento que a gente sabe que agora existe uma limitação, né? Nas respostas, enfim, que a API tem com as integrações, é interessante a gente estar ciente disso para entender que se alguma integração der problema, um dos motivos pode ser isso aqui, tá? Ah, Vitor, e como eu fico sabendo disso? Só se der pau na integração, é dessa forma que eu vou ficar sabendo? A SAP também, ela adicionou uma opção aqui nos alertas dos administradores, né? Onde ela vai poder sinalizar isso de forma, através da plataforma, né? Então, aqui tem dois exemplos, né? Quando estiver próximo de exceder o limite, a SAP ela vai mandar um alerta aqui, né? Informando que se o número máximo de, no caso, 300 mil for excedido, a chamada de API será abortada. E nesse caso aqui de baixo, é um caso que já passou dos 300 mil, chegou em 345, e falou que isso excede o número máximo, né, dos registros. Então, a chamada de API foi abortada, então ela nem aconteceu, tá?
Então é interessante para a gente saber e estar preparado aí para esses tipos de problema que possam ocorrer. A gente teve uma atualização também na interface de dependentes, né, ali no histórico. A gente sabe que quando a gente acessava anteriormente a seção de dependentes, principalmente pelo histórico, a gente não conseguia acessar diretamente os detalhes, né? Porque ele até aparece essas informações primárias aqui, né? O nome, relação, data de nascimento do dependente, mas às vezes os detalhes que a gente precisa, como por exemplo, as informações globais lá, que lá indica se o dependente ele está no imposto de renda do colaborador ou algo do tipo, né? Que justamente influi na parte de benefícios, a gente não conseguia acessar aqui pelo histórico, né? Então a SAP agora corrigiu isso, né? E também mudou um pouquinho o comportamento do sistema. Por quê? Porque agora a gente visualiza e também edita os dependentes de forma individual. Então, por exemplo, aqui a Ashley, que é dependente, está selecionada. E aí você pode tanto clicar no histórico ou na edição, e você vai ver o detalhe somente dessa dependente, e não mais de todos de uma vez, que nem era anteriormente, né? E aqui a gente tem por abas separadas cada uma das entidades, né? Então, a aba de relações, informações pessoais, informações globais, biográficas, o documento, o CPF, enfim. Anteriormente, a gente sabe que a gente ficava um abaixo do outro, né? A edição, ela já ficava toda junta ali. E agora está separada. Eu trouxe esse item aqui porque ele até me causou algumas dúvidas, então eu falei, cara, talvez seja relevante de trazer para o pessoal estar ciente também. A SAP ela está protegendo por padrão alguns MDFs, né? A gente sabe que quando um MDF é protegido, ele necessita de permissão para que ele seja exibido, né? Para que ele possa ser visualizado, né? Então, que nem a SAP está protegendo moeda, monitor de replicação de dados, alguns objetos ali da Compound Employee. Por exemplo, se a gente falar de moeda, né? Que nem a SAP colocou aqui. Esse objeto pode ser usado para ler dados relevantes para a moeda na seção compensação do perfil de pessoas. Então, basicamente, é aquele registro que fica salvo como BRL, né? Eu tenho dúvida se isso, por exemplo, se é um objeto protegido e a pessoa não tem mais acesso, se ali vai ter impacto e a pessoa só não vai ver o campo BRL, ou se ela não veria nada das informações de compensação, né? Então a gente tem que estar ciente disso para justamente analisar quais impactos essa proteção por padrão vai ter nos MDFs, tá bom? Então é algo bacana também da gente estar ciente. E a gente teve uma atualização também aqui na interface dos workflows, no perfil de pessoas mais recente. Basicamente, agora já vem expandido, né? Anteriormente a gente não tinha essa seção expandida, tá? Não sei se vocês se recordam, mas a gente sempre tinha que clicar no botão para expandir, né? Então mudou um pouquinho a forma que a interface funciona, né? E basicamente também as permissões agora são respeitadas, né? Anteriormente sempre aparecia os detalhes de quem quer que seja que estivesse ali no fluxo de trabalho, mas agora as permissões são respeitadas. Então, se por exemplo eu estou lançando um fluxo de trabalho e um dos aprovadores é um diretor executivo que eu não tenho acesso, eu não vou ver nem o avatar, né, a fotinho dele, e também não vou ver o nome da pessoa. Eu vou ver que tem um aprovador, mas eu não vou saber quem que é. Tá? Então, algumas atualizações que a gente teve também, depois vocês podem olhar com mais calma. Turma, basicamente é isso aqui da parte de C, tá? Antes de eu concluir, só queria falar duas coisinhas rápidas com vocês. A primeira a gente está há poucos dias aí do lançamento em produção, então eu sempre gosto de falar para a gente aproveitar e utilizar a ferramenta, né? Não é à toa que a SAP ela lança faseado, assim, primeiro em QS, depois em produção, tá? Então usem, utilizem a ferramenta, testem, né? A gente está aqui justamente para apoiar vocês para o que vocês também precisarem. Além disso, algo que não é comumente falado, mas eu acho relevante de falar, é que existe um KBA dedicado aos non-issues, ou seja, aos erros conhecidos, né? Não é porque é uma funcionalidade nova que ela não vai ter problema, né? Longe de mim querendo falar mal ou bem da ferramenta, eu só quero trazer a realidade e trazer fatos para vocês. E a realidade é que tem alguns problemas, sim. Alguns erros conhecidos, que a SAP está ciente, né? E que em breve ela vai subir patches de correção, tá? Então ficam tranquilos, não é uma atualização que vai ser feita para a próxima release. Quando a SAP faz um lançamento de uma funcionalidade, é porque ela tem a ideia de que essa funcionalidade seja lançada de fato nessa release. E se algum problema foi encontrado, ela quer corrigir o mais breve possível, tá bom?
Então, existe esse KBA, depois eu posso passar para vocês com detalhes, tá? E por último, agradecer a HST novamente por me escolher, por me fazer apresentar aqui o webinar. E também agradecer o tempo de cada um aqui que está conosco assistindo, né? Mesmo que de forma indireta, vocês estão apoiando o nosso trabalho, tá? E apoiar também, e agradecer a todo mundo aqui do Conecta, que foi responsável por lançar e enviar o material para a gente. Foi bem bacana, tá bom? E a gente está aqui para o que vocês precisarem. Agora eu passo a palavra para a minha par e colega Lorena Almeida. Lorena, contigo. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí, Vitão e Thiago, pela apresentação. Serei breve. Agradeço a todos inicialmente aí pela presença. Nós preparamos um material bem completo para vocês. Destacamos pontos importantes, mas nós enviaremos para vocês, né, a documentação, para vocês conseguirem até analisar e, inclusive, foi uma das sugestões do Vitor, né, avaliar as mudanças e a gente conseguir trabalhar. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês para a gente começar. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês conseguem, por favor, sinalizar? Tô vendo, Loreninha. Tô vendo. Beleza, vamos lá. Pessoal, as mudanças de ECP foram mudanças simples. Eu vou falar de 4 pontos aqui específicos de ECP e um dos itens descontinuados. Quando a gente fala de folha de pagamento, a gente fala muito de localização, né? Mudanças específicas da nossa localização Brasil. Tem itens que são nível internacional, então acaba que na release os itens mais dedicados à folha de pagamento e localização Brasil, eles não são muito dedicados e focados, né? Até por conta de que o dia a dia da folha de pagamento a gente vai trabalhando durante todo o ano. Perfeito? Uma das primeiras modificações e aprimoramentos, né, que a SAP trouxe, e bastante relevante, inclusive, para os cenários de integração, que eles fizeram uma melhoria e uma nova versão do relatório de replicação de dados organizacionais, aquela transação lá que a gente faz replicação no ECP dos dados de posição, cargo e das unidades organizacionais. Essa transação ela foi aprimorada, ela vem aí com um programa novo, um AV2, foram trabalhados vários itens, mas os principais foi item de performance, eles mexeram na lógica de processamento e também trouxeram melhorias aí para os clientes que têm base em mais de uma localização. Eles trouxeram a possibilidade de conseguir processar mais de uma localidade diferente. A gente falando de um cliente que tem base Brasil, uma base em outro país, existe a possibilidade de a gente estar processando mais de um país aí ao mesmo tempo. Atualmente, esse relatório específico, esse report, ele só pode ser executado de uma única vez para a localização, então eles trouxeram essa possibilidade de como fazer essa replicação. Existem itens que são específicos por país, um exemplo importante aqui para nós que está atrelado ali na replicação de dados organizacionais é o CBO, né? Ele está associado a esses objetos organizacionais. Então, vai existir aí a possibilidade de estar gravando variantes, principalmente aí para os cenários de execução automática, que a gente tem ali os jobs configurados no ambiente produtivo. Então, a gente tem aí essa possibilidade hoje de fazer essa replicação. Isso aqui é uma demonstração de como a tela vai aparecer agora, que é ali na parte de localização, né? Ele vai estar separando ali por localização cada objeto específico por país e facilitar no processo. Aqui um exemplo de como está atualmente, né, antes da atualização, e aqui os requisitos técnicos, a partir de quando que ele vai ficar válido. Essa atualização está sendo lançada a partir dessa release. Importante que existem os requisitos mínimos, né? Os clientes já têm essa noção que para fazer alguma atualização, fazer uma aplicação de uma nota, a gente precisa ter os requisitos mínimos para ter esse recurso disponível no ECP. Aí eles vêm através de atualização e a SAP lança através de uma S-Note, a gente faz a atualização.
Para as versões, para os clientes que têm, né, usa a transação standard, porque tem alguns clientes que têm essa versão aí desse relatório, que é uma versão customizada, que houve ali a necessidade de incluir um campo ou outro por conta da necessidade do negócio, precisa avaliar se ele usa a transação standard, é só replicar as variantes para a nova versão após a atualização e fazer a utilização, que o relatório vai estar disponível se o seu ambiente estiver, né, nos padrões e versões do suporte package. O próximo item é uma melhoria, inclusive já estamos trazendo aí melhorias em um produto consideravelmente novo que a SAP está trazendo aí para os usuários da folha de pagamento, que é o famoso PCC, né, que é a central de controle da folha de pagamento. Na última release que veio, trouxeram mais novidade, trouxeram, né, a apresentação do PCC, e agora a SAP já está começando a trabalhar em melhorias e trazer maiores possibilidades e trazer um número maior de funcionalidades. Para quem não tem conhecimento, né, trazendo aqui uma introdução básica, o PCC é uma funcionalidade dentro do ECP que permite fazer toda a gestão dos processos da folha de pagamento e toda a vida da folha de pagamento, né? Existe ali a possibilidade de criar tarefas, de schedular atividades, de fazer monitoramento dessas atividades, de todo o processo da folha de pagamento. Então, a gente consegue acompanhar toda a vida da execução da folha de pagamento e a gente consegue determinar tarefas, consegue automatizar parte dos processos. Então, isso para tomada de decisão, avaliação da gestão, facilita. E dentro dessa funcionalidade, a SAP já começou a trazer melhorias. Dentro dessas melhorias, nos próximos slides, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre a solução. É uma solução que a SAP está investindo muito e nós recomendamos, inclusive, que facilita a execução do processo da folha de pagamento em si. Um dos primeiros itens que a SAP trouxe como melhoria, né, foi as permissões baseadas em função, basicamente para a gente trabalhar aí, né, com a segurança da informação. Então, existe a possibilidade aí de você fazer a gestão dessas funções e determinando permissões de acordo com essas funções, para a gente ter aquela segurança ali do usuário final ter acesso apenas ao que for específico da sua função e a gente evitar, né, desvios de informação e acabar dos usuários não ter acesso a informações relevantes, principalmente quando a gente está falando de folhas de pagamento, que é um dado sensível e a gestão tem que ser, né, mais acirrada. O próximo passo é que agora foi lançado, né, o app para a gente conseguir administrar também off-cycle. Anteriormente, a gente tinha a opção aí de fazer administração e gestão das folhas de pagamento regular, e agora a gente consegue também fazer gestão desses off-cycles aí. Atualmente, a gente pode fazer administração de todos os motivos, exceto adiantamento. Adiantamento não está incluso nesse app específico, mas todos os outros motivos ele vai estar disponível para fazer a gestão e seguir todo o processo de administração e configuração do PCC. Importantíssimo, até porque a gente tem aí, né, tem clientes que tem vários motivos e tem vários tipos de off-cycle diferentes para N momentos, então isso daí vai ajudar, inclusive, a fazer gestão e conseguir administrar melhor. O próximo ponto, e assim, vai ser para o usuário final, né, é uma diferença, a SAP sempre pensando aí na experiência do usuário, agora vai existir a possibilidade aí do pessoal conseguir configurar o tema. Vai ser criado um novo campo em um MDF específico lá do ECP e o usuário final vai conseguir fazer a escolha do seu tema, se ele vai querer utilizar. Aí vão existir 2 níveis, né? O nível de tema para o sistema, para todos os usuários, ou o próprio usuário consegue ir lá e fazer a determinação do tema da tela dele para aparecer para ele específico. Aí tem até uma regrinha de hierarquia, né?
que no próximo slide ele fala que o nível de usuário, por exemplo, a Lorena foi lá e determinou que ela quer escolher esse tema específico aqui, ou a nível de sistema, quem não tiver o próprio tema determinado para você, ele consegue ir lá e herdar as configurações de sistema. E para os clientes que já têm, né, atualmente o PCC instalado, já faz a utilização do PCC, a SAP liberou aí uma ferramenta de migração de dados e configurações, de regras e configuração. Vai estar disponível a partir de 2 transações específicas, e eles podem fazer aí algumas migrações de regras de validação e fazer isso, migrar essas regras de acordo com as tarefas que forem criadas lá na parte de gerenciar as atividades da folha de pagamento. Como que fica disponível, né? Como que você pode ter acesso aí ao PCC? O PCC é uma funcionalidade da suíte de folha de pagamento do Success. Então, a partir do momento que o usuário tem ali, né, a licença, tem a permissão, ele automaticamente, né, já está habilitado, não tem necessidade de você criar uma licença adicional para isso. Se você já tem acesso ao ECP, já faz uso, o seu ambiente segue ali com as atualizações da SAP, seguindo as normas, você já tem o acesso. A única atividade a ser feita a partir daí é a configuração, parametrização e capacitação dos usuários para utilizar. Então, é uma solução nova da SAP. Eu recomendo todos que não têm conhecimento, né? Se vocês necessitarem saber mais, que num fórum desse a gente fala de uma maneira bem rasa do produto, mas se vocês precisarem de um fórum mais dedicado para esse tema, pode entrar em contato, né, Eric, com o nosso comercial, que a gente faz uma apresentação para vocês, traz os benefícios, o que pode agregar para a área de vocês, e tenho certeza que, né, tudo que está vindo aí para melhorar o processo vai ser um ganho. Perfeito? Aqui as informações, detalhes técnicos, a partir de quando tá essas novas funcionalidades, né? A partir de quando estão disponíveis, elas vão entrar com essa release, então segue a mesma configuração. Todas essas modificações são opcionais, né? A gente, para a folha de pagamento, não tem nenhuma modificação que é obrigatória ou recomendada, são todos opcionais. A gente trouxe que acredito que são relevantes, né, para o negócio. O próximo ponto, falando de folha de pagamento, a gente não pode deixar de falar de modificação legal. A SAP sempre traz na release quais são as últimas alterações legais que tiveram por região, né? As notas que eles trouxeram mais recentes e especificaram foram as notas do E-Social, da versão 1.3, a nota técnica. Então, eles trouxeram a correlação das notas, os clientes de folha de pagamento, né, que estão aqui, que são abrangidas pelo suporte, já sofreram essas alterações, nós já fizemos, já disponibilizamos essas notas para teste, trouxe mais para critério de informação e também para trazer toda a release. Eu trago isso, que é uma solução importante, que nós aqui do AMS, inclusive, fazemos utilização, que é o gerenciador de modificação legal, que é uma solução que a SAP tem, que ela disponibiliza lá, e a gente consegue consultar todas as modificações dentro desse gerenciador, não só de RH, tá? Você consegue consultar outras frentes, tudo que está relacionado à modificação legal. A SAP faz atualização e publicação da nota ali, da notícia, ela traz todas as atualizações, fala de prazo, fala de quando vai ser entregue, se já tem nota associadas, eles fazem referência à nota também. Então, eu recomendo todos os clientes a colocar esse gerenciador aí na rotina do dia a dia. Para ter acesso, basta apenas ter o S-User, que é o usuário, né, ativo, e você, com esse user, você consegue entrar aí e fazer a consulta e fazer as consultas e ir acompanhando nos dias a dias. Esse é um produto que está dentro da rotina dos consultores, principalmente quem é de social, né, que tem atualizações. A gente tem aí o e-consignado, que é
um produto legal, né, novo e que está sofrendo bastante alteração, até por conta, né, das alterações que o governo está fazendo. Então, a gente usa essa solução aqui para acompanhar e eu recomendo todos também, né, utilizarem e ir acompanhando também no dia a dia, tá bom? O último ponto de novidade e que eu acho totalmente relevante trazer é que a SAP criou um novo relatório de configuração UtilAut. Isso aqui é para quem está aí no dia a dia de integração e tem essa necessidade de estar criando aí, automatizando essas configurações, ele vai ajudar muito, ele vai automatizar parte do processo que a gente precisava estar ali fazendo essas configurações manuais, essas configurações na mão, e ele está chegando num momento excepcional. Mais para frente eu vou falar de um item descontinuado e a chegada desse relatório vai ajudar muito, inclusive, nessa parte desses processos. Então, quando a gente precisa estar ali, né, fazendo a configuração das conexões, né, tá importando o certificado, tá indo lá e fazendo o chaveamento para fazer toda a parte de autenticação das integrações entre o EC e o ECP, principalmente, esse relatório de automatização ele vai ajudar a automatizar a parte desse processo. Então, a gente tem ali algumas atividades que precisam fazer antes, alguns certificados que a gente precisa importar, mas toda a parte daquele processo que era feito manual, a SAP está automatizando com esse relatório. Então, isso daí vai minimizar erros, vai minimizar processos que pode acabar, né, como eram manuais, pode acabar deixando de ser feito, então vai encurtar e vai facilitar o processo e vai trazer também, inclusive até para o próprio cliente, né, para o dia a dia, a autonomia de estar analisando e fazendo determinadas atividades que, inclusive, eram atividades que eram consideradas, né, complexas por conta de que tinham muitos passos manuais e a SAP criou esse relatório aí para automatizar. Para ter acesso, né, e para conseguir utilizar esse novo relatório aí que a SAP está criando, tem o requisito mínimo de suporte package para que o ambiente precisa estar atendendo para conseguir estar utilizando. Eles estão destacados aqui no material. Quando vocês receberem, vocês checam. É sempre importante que 100% das atualizações do ECP a gente tem um requisito mínimo ali, né, de suporte package para estar reconhecendo, até para a gente estar conseguindo estar aplicando as notas, estar conseguindo fazer as parametrizações corretas. Então, é um relatório e uma melhoria que vai ajudar muito no processo do dia a dia. Aqui é uma... Só para te avisar, tá? A gente claro. Já passou um pouquinho, se conseguir, né? Não, já estou no último ponto já. Ok, valeu, tá fechou. Tá bom. Isso aqui é um demonstrativo de como vai ficar a interface, né? Inicialmente, se a SAP for aplicando melhorias e mudanças, eles vão apresentando, mas inicialmente é essa carinha que ele vai ficar e ali você faz a importação dos certificados que serão utilizados e executa que ele vai fazer o processo automático. Aqui as informações técnicas, mas essa parte acabou. Só mais um, Eric, que esse é muito importante de eu falar, que é esse item descontinuado aqui. Tem alguns clientes, principalmente nossos clientes de base, eu recomendo falar porque pode influenciar, inclusive, no dia a dia. Esse item descontinuado que eu estou trazendo é que já é de conhecimento de alguns, inclusive as novas implementações já não estão usando esse modelo de autenticação, né? A gente já está usando o modelo novo, que a gente já está fazendo a autenticação ali à base de certificado. Então, aquela autenticação básica, que quando a gente ia criar, principalmente, necessidades de interfaces e integrações que precisavam ter ali, principalmente as RFCs, a gente tinha aquele método de autenticação básica que a gente ia lá e informava basicamente o usuário e senha, e isso era trafegado por meio de texto nas integrações, então a SAP está descontinuando essa solução. Isso já é de conhecimento, os nossos novos projetos eles já estão sendo entregues, né, com a metodologia de autenticação nova, mas é importante frisar isso, a SAP já determinou uma data para excluir esse processo, então a partir de 20 de novembro de 2026,
vai ser excluído, não vai funcionar mais. É até um ponto, inclusive, né, que a gente leva de dever de casa para avaliarem o que tem, as novas implementações, os novos projetos que estão sendo feitos pela HST, a gente já não está usando mais essa solução, mas é um ponto importante aqui que a gente traz para a gente não ser pego de surpresa, né? A gente tem um ano ainda aí, né, até mudar, mas é tempo suficiente para a gente conseguir avaliar e trabalhar. Esse era o ponto importante, inclusive, para falar, para a gente não ser pego de surpresa. Da minha parte foi, Eric. Era só Maravilha. esse item específico. Moreninha, muito obrigado. Gente, obrigado. Passou um pouquinho, perdão, né? É muita coisa para falar, difícil, mas só para finalizar aqui, quem conseguiu ficar mais um pouquinho. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Foi muito trabalho colocado aqui para a gente conseguir sumarizar esse monte de item que a gente tem, tá? E aqui eu só coloquei alguns itens para não esquecer de falar para vocês. Esse material vai ser enviado em breve já para vocês, tá? Então fiquem tranquilos que aí vocês conseguem digerir isso com calma, né? Porque é muita informação. Dúvidas, eu vi que a Isa já mandou algumas dúvidas aqui. Isa, eu mando isso no e-mail junto com o material, né? Quem mandou dúvida aí no chat, a gente responde por lá, tá? Para não perder mais o tempo de vocês aqui. 2 pontos comerciais, né? Assim, esses pacotes, às vezes, poxa, Eric, eu não tenho como fazer isso aqui internamente, né? A HST tem um pacote para me ajudar com isso? Sim. Acho que a maioria aqui me conhece, então vocês podem me procurar no particular, né? A gente consegue ver cada cliente, que módulo que tem, e a gente faz essas ativações dessa release, caso vocês julguem necessário, estamos aqui para isso também. E tem, né, vocês viram todos os módulos aqui do Success, né? Então, de repente, poxa, Eric, esse aqui eu vi, cara, não tenho hoje aqui na minha base Success Factor, queria conhecer mais, como a Lorena bem disse, né? O próprio PCC, a bola da vez e coisas assim, né? Vamos marcar uma apresentação para a gente conhecer um pouco mais aqui, sem compromisso nenhum, obviamente. Me chamem, a gente consegue fazer isso também, tá? Mas é importante esse recado e vocês verem que a SAP, nessas 2 releases por ano, trazem melhorias, né? Então isso difere, às vezes, um ranking de um ERP para outro, né? E por isso que a gente tem tanto orgulho de trabalhar com a SAP. Aos meus queridos palestrantes, muito obrigado, né? Eu sei que foi corrido aí a semana, obrigado. Vocês que chegaram aqui também para acompanhar, gente, muito obrigado. Sei que é difícil, já fui de RH por muitos anos, parar no meio do dia assim é complicado. Obrigado, espero que tenha sido bacana para vocês também. Um bom término de semana e vamos que vamos. Quem não conseguiu, dia 11 vai ter um aberto ao público, né? A gente tem mais um, é só vocês irem lá no LinkedIn, né? De repente alguém da equipe que queira participar, a gente tem um link lá, qualquer coisa podem me pedir também, tá bom? Obrigado mais uma vez. Bom término de semana para vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal.